ensinamento certo ou heresia? Tire suas dúvidas a partir de agora. Está entrando no ar, pela Rádio Cristaminas, o programa Cajado na Moleira. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes pela Rádio Cristaminas e pelos que estão ao vivo pela live do Facebook Bispo Paulo Henrique e pela fanpage Comunidade Cristaminas. E nesta noite estamos iniciando o programa Cajado na Moleira. E hoje iremos abordar sobre um tema muito polêmico, muito que tem deixado muitas dúvidas, na cabeça das pessoas, que é sobre: cristão pode ouvir as mesmas músicas que não cristão ouvem? Pode dançar como os não cristãos? Pode participar das mesmas festas e ambientes? E você que já tem a sua dúvida referente a este tema, que tem já a sua opinião formada, eu peço para você que venha enviar sua pergunta, sua opinião pelo WhatsApp DDD 61 98261 8379. Repetindo, DDD 61 98261 8379. E nesta noite aqui está o Bispo Paulo Henrique, o pastor Antônio Damásio e o pastor Jodeilson. Boa noite e a paz do Senhor Jesus, Bispo Paulo Henrique. Boa noite, pastora Valéria, boa noite, pastor Antônio, boa noite, pastor Jodeilson, e boa noite a todas as pessoas que estão conosco já ao vivo, através do aplicativo da Rádio Cristaminas, pelo seu celular e também pelo Facebook. Eu percebi ali que logo que nós entramos ao vivo, muitas pessoas já se conectando, já participando conosco dessa programação. E como a pastora Valéria acabou de falar, você é muito importante nesse debate, até porque nós sempre deixamos o espaço aberto para pessoas que queiram vir debater conosco aqui nessa mesa também. Isso aqui não é o clube do Bolinha, não. Aqui é aberta a participação, às vezes, de alguém que queira participar conosco aqui dessa mesa, expondo o seu conhecimento bíblico, as suas opiniões. Você é nosso convidado especial, E a sua participação com as suas perguntas, com os seus questionamentos, com as suas dúvidas, com os seus pensamentos, com a sua opinião que foi formada, também é muito importante. O tema de hoje vai construir muito, pastor Antônio, muito conhecimento, vai construir muito conhecimento na vida de pessoas evangélicas, cristãs, que tem esse pequeno problema para resolver. Será que ela pode ouvir músicas que nós chamamos de seculares, músicas não evangélicas? Será que ela pode dançar? Será que ela pode frequentar os mesmos ambientes de festas, de baladas? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão aclarar o seu entendimento através desse debate, e ressaltando que esse debate é sobre um tema enviado por uma amiga, que é assídua, uma espectadora, telespectadora, amiga ouvinte assídua do programa Cajado da Moleira, que é a amiga Lilian, lá de Feira de Santana, Bahia. Esse tema foi enviado pela amiga Lilian, de Feira de Santana, Bahia. Inclusive, você também pode enviar o seu tema para o debate, Hoje chegou mais um, A amiga Lúcia, não é isso? Enviou um tema hoje que nós vamos preparar para uma próxima oportunidade. Você pode enviar suas dúvidas, claro, sempre relacionadas a comportamentos cristãos, comportamentos evangélicos, vamos dizer assim, tudo que tem a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para debater
questões econômicas, governamentais, desportivas. Não, nós estamos aqui para debater assuntos bíblicos. Então, o pastor Antônio vai ser muito forte hoje, vai ser muito profundo o crescimento de conhecimento, de informação que cada pessoa vai ter. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, bispo Paulo Henrique, pastora Valéria, pastor Jodeilson. E esse assunto é um assunto pertinente, e é um assunto que de vez em quando vem à tona, porque por causa até mesmo de conduta, por exemplo, de alguns evangélicos, de cristãos, e tivemos até uma situação há um ano atrás, que deu até bastante reboliço, que foi quando postaram nas redes sociais a Bruna Carla cantando com a Preta Gil aquela canção Evidências, um trecho da canção, do Chitãozinho Chororó. Aí ela foi bastante criticada nas mídias sociais e tiveram outros acontecimentos desse mesmo nível, E isso causa uma dúvida no coração das pessoas, Se eu ouvir fulano fazendo isso, será que eu posso fazer também? Mas fulano é cantor consagrado no meio. Porque hoje em dia, até a música gospel, ela explodiu de tal maneira que esses cantores, eles são conhecidos, assim, em termos de Brasil. Porque a mídia abriu portas, Podemos dizer assim, a mídia televisiva e a mídia auditiva, de radiodifusão, abriu portas para a música gospel, para a música evangélica, tocando em programações como Raul Gil. Raul Gil sempre abre portas. Até no Faustão já foi, A Ludmilla Ferrer já cantou no Faustão. No Faustão também. E nas rádios também, como aquela música Raridade de Anderson Freire, foi número 1, top 1, não só nas rádios denominadas evangélicas, mas também nas rádios denominadas seculares. E se a gente lembrar há um tempo maior atrás, aquela Como o Zaqueu, fez sucesso tanto que teve grupo de pagode que gravou ela, E por causa dessa fama, às vezes acontece até de cantores seculares se encontrar com cantores gospel. Aí às vezes acontecem situações que as pessoas ficam em dúvida, Será que isso foi bom? Será que não foi bom? Será que eu devo fazer assim? E às vezes, não tirando desse contexto aí de cantores, até no meio da comunidade, às vezes a pessoa vê aquela pessoa que se diz cristão tendo certas atitudes, ela fica em dúvida do que fazer. Por isso, nessa noite nós vamos debater sobre esse tema, que é um tema pertinente, agora nesse período de Copa, de festas, e nós vamos meditar aqui diante da palavra de Deus sobre isso. Pastor Jodeilson, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, pastor Antônio Damásio, pastora Valéria, bispo Paulo Henrique, a todos que nos acompanham, seja pelo Facebook ou pela Rádio Cristã Minas. Creio que é um debate que vai tirar dúvida de muitos que nos acompanham, Pessoas que talvez têm suas dúvidas e estão acompanhando, certamente Deus vai trazer na luz da palavra esclarecimento, e eu creio que vai ser bem legal para dar entendimento e conhecimento a todos que nos acompanham, e vai ser um debate hoje bem legal mesmo, como já foi aqui colocado. E tem gente já participando aí, que eu estou vendo por aqui pela telinha ali, a telinha pequena. Inclusive, se quiser até dar mais uma ajustada ali, pastor Antônio, por gentileza, pode dar mais uma ajustada ali para que fique um ângulo melhor. Tem gente participando já pelo Facebook, E pela Rádio Cristã Minas. Pode chegar um pouquinho para o lado de lá, isso. Ajustando a câmera aí um pouquinho, E tem gente participando, pastora Valéria conosco, é o que? É perguntas, são sugestões, são dúvidas, pode falar. Temos uma pergunta aqui, mas antes vou dar uma boa noite aqui para Marinaldo Assis, para Tamir Silva, a Neide Galdino, a Ruth Leme, a Zenaide Almeida e a Paty Séries, e a Eliette Maria. E a pergunta hoje é da Neide Galdino, através da live do Facebook. Ela pergunta sobre a dança. Será que pode ser praticada como forma de exercitar o corpo? Pergunta interessante, está dentro do debate aqui, Nós já preparamos tudo aqui, nos preparamos para esse momento.
quero abrir aqui o debate com o texto bíblico. Sempre é importante a gente abrir com o texto bíblico para que tudo seja direcionado dentro da palavra, né? Convide pessoas para assistir agora ao vivo conosco, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que vai somar o conhecimento, vai somar no seu entendimento. Você que ainda não baixou o aplicativo da Rádio Cristã Minas, entra no Play Store, baixa, liga para o seu amigo aí agora. Você, mãe, que tem essa dúvida, se o seu filho pode, não pode ouvir outro tipo de música, chama ele para assistir essa transmissão, fala para ele. Você, filho, que a mãe fica brigando com você aí, a mãe às vezes né, ela é da igreja, de alguma congregação, de alguma denominação evangélica, e o filho gosta de ouvir outro tipo de música e a mãe briga. Chama ela para assistir esse debate agora e participar também, é aberto, né? Eu quero ler um texto em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, o título da mensagem é Os Limites da Liberdade Cristã. Os limites da liberdade cristã. Diz assim o texto: todas as coisas são lícitas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Pastor Antônio, existem alguns entendimentos sobre esse texto que, na verdade, alguns estudiosos afirmam que aqui existe um conflito de ideias. Não é o apóstolo Paulo dizendo todas essas partes deste parágrafo. Pelo que muitos estudiosos dizem, lá no original do grego dos textos sagrados, é como se aqui fossem colocações das pessoas que congregavam em Coríntios, na igreja de Coríntios, que era uma igreja bagunçada, e o apóstolo Paulo meio que contradizendo as afirmações daquelas pessoas para orientá-las. É como se as pessoas da igreja estivessem dizendo assim para Paulo, numa carta que possivelmente foi enviada de Corinto para Paulo, onde as pessoas diziam assim: olha, todas as coisas são lícitas. E Paulo respondia da seguinte maneira: mas nem todas convêm. E outra colocação deles foi: todas são lícitas. E Paulo de novo: mas nem todas edificam. E diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. E sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Então, a Bíblia Sagrada está deixando claro o seguinte: se está colocado aqui, mesmo que tenham sido as pessoas da igreja que tenham falado ou não, como dizem alguns estudiosos, o que interessa é que está escrito aqui, que tudo é lícito, tudo é permitido. Agora nós devemos analisar o que convém e o que edifica. Até porque, né, bispo, por que o apóstolo Paulo teve que corrigir, de certa forma, os coríntios, né? Porque estava se propagando a ideia, ali no meio cristão naquela época, de que a partir do momento que a alma da pessoa era salva, carnalmente a pessoa poderia fazer o que ela quisesse. Quer dizer, o espiritual está salvo, o físico podia fazer o que quisesse. E Paulo, neste momento, ele corrige, né, falando que nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas edificam. E isso, de certa forma, ela serve como um parâmetro para a nossa vida cristã. Né? Em tudo o que nós vamos fazer na nossa vida, claro que o nosso debate está voltado hoje para as músicas, para danças, mas tudo o que nós vamos fazer, nós temos que ver se, através das nossas atitudes, do que nós vamos fazer ali, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado ou vai ser manchado pelas nossas atitudes, né? Porque o mundo, ele vê vamos dizer assim, que o mundo ele vê Cristo
através das nossas vidas, né? Tem um certo pregador que disse o seguinte, que nós somos a Bíblia daqueles que não leem a Bíblia. Quer dizer, as nossas vidas, elas representam para a pessoa do mundo como é a igreja. Então, isso mostra, de certa forma, uma responsabilidade na vida daquela pessoa que aceita ser cristão, né? Mesmo no momento de entretenimento, no momento ali de descontração, a pessoa ela tem que entender que ela representa Cristo no lugar que ela está. Então, esse versículo ele nos mostra bem isso, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, o pressuposto inicial, vamos dizer assim, para a gente caminhar dentro desse debate é que a gente tem que descobrir o que convém e o que edifica. Não é uma questão aqui de cercear o interesse ou o direito ou a vontade da pessoa, não é isso, não, mas é entender o que convém, o que edifica. Até porque o amigo telespectador do Facebook e o amigo ouvinte da Rádio Cristã Minas, ele não vai encontrar de uma forma explícita na Bíblia qualquer tipo de negação, qualquer tipo de objeção, de proibição a ela ouvir músicas, a ela dançar ou a outras coisas parecidas. Ela não vai encontrar nenhum tipo de objeção explícita. Pelo contrário, entendemos que a música foi criada por Deus, a própria dança já foi utilizada para agradar a Deus, para louvar a Deus e por aí vai. Então o que nós temos que entender aqui, eu gostaria muito da sua participação pelo Facebook, pela live do Facebook ou pelo WhatsApp, né? Prefixo 61982618379, 982618379. Gostaria muito da sua participação para que pudesse contribuir, fortalecer esse nosso debate, né? Que eu acho que a gente podia começar pelas músicas. Bom, vamos abordar 3 temas hoje. 3 temas não, é um tema, né? Mas 3 tópicos: músicas, danças e ambientes. Podemos centralizar o nosso debate aqui? Músicas, danças e ambientes. Podemos. E tem mais pessoa participando aí? Tem, porque a pessoa perguntou aí, a Neide Galdino perguntou sobre a dança, né? Mas vamos começar, vamos começar pela dança então, já que ela já teve a pergunta, vamos inverter aqui, vamos começar pela dança. Pela dança? Então, em primeiro lugar, a Bíblia fala que Davi se utilizou da dança para glorificar a Deus. Está lá em 2 Samuel, né? 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Então, quando diz com todas as suas forças, eu acredito que não havia limitação de movimentos. Acredito que Davi pulava, rodava, mexia os braços, as pernas. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Então, olha só, Davi estava vestido de uma forma que todo mundo via que ele era crente, que ele era servo de Deus, mas nem por isso ele se limitou em dançar. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Então, a Bíblia está dizendo para mim que dançar não é errado, correto? Correto. Dançar não é errado. Agora,
a pergunta é: qual é a maneira que a pessoa está dançando? O que a pessoa está dançando? Onde a pessoa está dançando? Porque uma coisa, por exemplo, a pergunta da senhora, da irmã aí, qual é o nome da irmã mesmo? Neide. A irmã Neide Galdino, a pergunta é: dançar por uma questão de saúde? Porque nós vemos hoje em dia muitos geriatras, né, principalmente geriatras, aconselhando ali as pessoas mais idosas a praticarem algum tipo de dança de salão, algum tipo de dança específica, até mesmo para fortalecer a sua coordenação motora, até mesmo para ajudar no seu processo de locomoção, de desenvolvimento, enfim. E isso é comprovadamente um resultado positivo na vida das pessoas. Tem tido um resultado positivo na vida das pessoas. Então, inclusive a Bíblia fala sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. As pessoas que estão acompanhando em casa agora podem também ler aí na sua Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então a Bíblia fala que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então nós temos o dever e a obrigação de cuidar do nosso corpo. Se aquela dança, se aquele tipo de atividade vai fazer bem para o corpo da pessoa, que mal há. Pelo contrário, biblicamente falando, a pessoa está respaldada, assegurada que ela tem ali a aprovação de Deus. Então, o Neide Galdino, nossa amiga e amigos telespectadores, amigos ouvintes, a questão é: o que é que a pessoa está dançando? Ela está dançando uma música, né, que a gente vai entrar daqui a pouco no detalhe das músicas, que não tem um peso espiritual, uma questão de sensualidade. Porque no estilo de dança também, isso tem estilos que ressaltam a sexualidade. Sim. Por exemplo, o estilo tango. O tango, se você vê, normalmente quem dança tango é um casal, porque o corpo sempre bem colado, os movimentos que a mulher faz sempre são movimentos sensualizados. Então, quer dizer, o tango, por exemplo, não é uma dança que é feita por um desconhecido, ao meu ver, né? Ao meu ver. Né? Então, nós temos que ver o estilo de música que a pessoa vai dançar. Ela tem que analisar se aquilo glorifica a Deus ou não. Porque, como o Senhor disse com as referências bíblicas, né? E Miriam dançava, e tinha outras passagens da Bíblia que mostram isso. Até na igreja nós temos grupos de dança. E esses grupos o que? As pessoas dançam de uma forma que não seja sexualizada e que venha glorificar a Deus. O importante na pessoa ela analisar isso, ela analisar, né, os movimentos se são sexualizados e o que transmite a pessoa ao ver, né, essa dança. Né? Porque qual a diferença, por exemplo, de uma dança de salão para o funk? A sexualização. Né? Você vê ali que o que quer ser transmitido através daquela dança, né, e através da música que nós vamos ver daqui a pouco, é um sentimento. Né? Isso tudo, a dança, a música, é para transmitir também um sentimento, não só a pessoa que dança, mas as pessoas que estão vendo. Então a pessoa tem que analisar isso. Né? O que eu estou transmitindo, né? O que eu estou sentindo através dessa dança, e o que eu estou transmitindo para as pessoas que estão me vendo. Então a questão, meu amigo, está aumentando lá o número de pessoas. Compartilha aí, porque vai pegar fogo aqui na hora das músicas, né? E isso aqui está abrindo a mente das pessoas, vai abrir o seu entendimento. Talvez você está assistindo agora essa transmissão, está ouvindo pela Rádio Cristã Minas, e você tem no coração, às vezes, esse desejo de fazer um
uma dança de salão, até mesmo por uma questão de exercício físico, e talvez por uma dogmática religiosa, até hoje você não foi fazer, está aí todo atrofiado, está aí morrendo, está morrendo, está doente, está com os ossos tudo atrofiado, e vai morrer, vai parar numa situação difícil. E nós vemos que essa questão da dança é tão profunda que tem agora praticamente todas as academias já aderiram a exercícios movidos à música, né? Não necessariamente em pares, dançando em pares, mas ouvindo aquela música ali, se movimentando no ritmo da música, né? Isso mostra o valor da dança e o quanto ela pode trazer a saúde da pessoa. Então, começando aqui pelo debate de hoje, falando da dança. Nós percebemos biblicamente falando que não existe proibição quanto à dança, e entendemos que por uma questão de saúde, de cuidar do corpo, é até indicado, principalmente para pessoas já da terceira idade, enfim, talvez as pessoas mais jovens não seja nem tanto uma questão de saúde, mas seja uma questão de talvez de descontração dela, não é isso? Uma questão de lazer dela. Tem gente que não gosta de nada. Você fala, vamos jogar uma bola? Não gosto. Vamos no cinema? Não quero, não gosto. Não gosto. Mas o que você gosta? Eu gosto de dançar. Então às vezes é um momento de relaxamento da pessoa, né? De descontração, né? Vai somar para ela, positivamente falando. E uma dança bem coreografada é muito bonito, né? Nós já vimos várias equipes de dança, né? Que são coreografias lindas, né? Até tem aquele Circo de Soleil, tem várias apresentações desse tipo. A gente vê na televisão várias apresentações desse tipo de grupo de dança, né? E essa coreografia é uma coisa que, vamos dizer assim, a gente pode até considerar que ela exalta a Deus pela beleza, né? Porque a Bíblia fala, né, que todo o dom perfeito vem dos céus, vem do Pai das luzes, né? Então todo o dom, até o dom de cantar também, tudo que é perfeito vem de Deus. Então poderíamos dizer que dançar não é o problema é a sexualização que está sendo inserida e imposta nas danças que nós temos visto hoje em dia. Seria isso? É a mensagem que é transmitida através do corpo, né? Até tem um livro que chama O Corpo Fala, né? Que fala sobre a linguagem corporal e como ela transmite alguma coisa para aquela pessoa que está vendo. E a Bíblia fala sobre isso lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Se a gente entende desta maneira, desta forma, aqui ó, Gálatas 5, 19, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Para quem não sabe, a lascívia é a produção de sensualidade. Então quer dizer que quando existe uma produção de sensualidade por parte da pessoa que se diz cristã, na verdade ela está cometendo a lascívia. Ela está cometendo uma obra da carne, não do espírito. Ela está pecando contra Deus. E esse é um pecado tão grave que está está relatado aqui em Gálatas, porque além da pessoa pecar, ela provoca outra pessoa a pecar. Porque a partir do quem está vendo, né? Porque como nós estamos falando do corpo transmitindo uma mensagem, né? A pessoa que ela age dessa forma sensual, ela está pecando, ela está provocando o pensamento da pessoa a ter pensamentos impuros, pensamentos de desejo que ela não deveria ter, está provocando o pecado a outra pessoa. E na verdade uma coisa acaba sendo atrelada à outra, né? Porque como por exemplo, né, nessa questão da pessoa estar produzindo uma sensualidade, provocando outra pessoa também a ter aquele desejo corporal, sexual pela outra, pela que está dançando daquela maneira, né? Daquela maneira, e se a gente for ver as músicas que estão tocando naquele momento, a letra da música está fazendo uma sincronia com o movimento do corpo dela. Por exemplo, outro dia eu estava passando, eu vi a música, vem em mim que eu estou facinho, facinho. Não tem essa música aí? Pois é, aí a pessoa, vem em mim que eu estou facinho, facinho. Você vai dançar como? Dançar com a mão pro lado, não vai ser.
Não vai ser. Então, a questão aqui, meu amigo telespectador do Facebook, meu amigo internauta, meu amigo ouvinte da Rádio Cristã Minas, a dança não é proibida. Pelo contrário, é até aconselhada. A questão é, o que está sendo mostrado nessa dança? É um movimento sem uma intenção especial, ou são movimentos sexualizados, movimentos que induzem o pensamento sexual, tanto em quem está fazendo como em quem não está fazendo? Mas aí nós vamos entrar em outro debate também, o pastor Antônio. Vai ter gente que vai falar, e se eu quiser dançar no meu quarto, só eu e a minha mulher, e não tem ninguém vendo? E aí, pastor? E aí, meu filho? Fala agora que as pessoas querem ouvir. E aí? Ele ficou sem graça, ele ficou até vermelho aqui agora. E aí, meu irmão? E aí que cada caso é um caso? E aí? Como aqui o Senhor falou na palavra, como o corpo é santuário do Espírito Santo, desde quando não fere o corpo, prejudicando o Espírito Santo, né? Dependendo também qual é a música que a pessoa vai dançar, é como aqui a palavra, é lícito. Mas nem tudo convém, então a pessoa tem que saber também discernir. E eu creio que um cristão, ele tem o Espírito de Deus para saber discernir o que convém e o que não convém. Por exemplo, se você está falando, é um casal, está ali os dois. Qual é a música? O ritmo que eles estão dançando. Se não for algo imoral para ferir o corpo, para que não venha causar dano no Espírito Santo, porque a palavra diz que o Espírito Santo tem ciúme do nosso corpo. Então a gente tem que saber também aderir a essa situação. Não pode ser de qualquer jeito também. Eu creio que a música, a coisa que convém, não as músicas que levam à imoralidade, à sensualidade. Eu creio que a música, como os senhores colocaram, é algo que faz bem àquelas pessoas que, por exemplo, a dança, né? A dança, enfim, ali também tem a música, a dança. Mas tem umas músicas que induzem a imoralidade. Induz a imoralidade. Se nós mesmos, claro que a gente que é da igreja não vai buscar isso. Tem música que a letra dela é um ato de adultério. Ali a letra dela é uma essência para adultério, para traição, destruição de casamentos. Então tem várias letras de música que não convêm. Então a pessoa tem que ver, analisar o que ela vai ouvir, ou até mesmo o que vai dançar, e de que maneira também. Então tem que ter cuidado, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu entendo da seguinte maneira, da seguinte forma. A questão de sexualização das coisas pode ser interpretada de duas formas. Uma forma externa, uma forma onde a pessoa pode manchar o nome de Cristo, pode denigrir a imagem do Senhor, pode expor ao ridículo até mesmo o fato dela carregar um título de cristão, de evangélico, mas dentro dos limites, dentro de um entendimento bíblico, ela e o marido dela, ou o marido e a esposa, entre quatro paredes. Mas aí, como o senhor disse, tem casos e casos, né? O pastor judeu, ele foi feliz numa coisa que ele colocou, porque tem uma certa situação que não tem como você desassociar a dança da letra da música. Porque... Sim, mas eu falo assim num caráter, na verdade essa colocação que eu fiz aqui, esse chamado que eu fiz aqui, que se tornou uma brincadeira, foi mais ou menos dentro do estilo de tango, que o senhor falou agora há pouco, do tango. Sendo uma música que não tem palavras ofensivas, uma letra que não tenha palavras ofensivas, teria algum problema o casal entre quatro paredes dançar o tango? Não, aí nesse caso diferente, não é? Porque ali é o momento deles, é o momento dos dois, eles estão tal, enfim, dançando e felizes e tal, é o momento dos dois.
A partir do momento que não exista palavras de caráter ofensivo dentro da letra da música. Agora, porque tem música também que é só o ritmo. Por acaso, por exemplo, a questão do tango, né? Tem vários tangos que são só instrumental mesmo. Instrumental. Então não tem uma letra que possa ser, por exemplo, ofensiva a Deus, ou uma letra que fale algo contra a palavra, ou algo que discorde, né, do caráter e do proceder cristão, né? Mas se a música dançada ela discorda dessa doutrina cristã, aí já é um caso a se pensar. Aí é onde nós vamos entrar nas músicas. Já é uma questão de letra de música. Mas a questão simplesmente da dança, se o casal eles gostam de dançar, querem dançar juntos, até pode ser, por exemplo, fazer uma aula de dança junto com várias pessoas. Sim, juntos. O casal não tem problema nenhum. Sabe por que eu bati nessa tecla, ô pastor Antônio? Tem gente assistindo ali agora, tem gente acompanhando, está aumentando o número de pessoas ali. Eu gostaria muito que essas pessoas pudessem compartilhar, convidar outros para assistir. Sabe por que eu bati nessa tecla? Porque tem muito casal que a mulher é da igreja e o marido não é. O marido é da igreja e a mulher não é. E aí o marido quer dançar com ela no quarto dela, fala não. O que você acha que o marido dela vai fazer? Vai procurar outra para dançar, rapaz. Vai procurar porque o inimigo é sujo. O inimigo é sujo. Está entendendo? Agora, cabe a pessoa ter esse discernimento, essa maturidade de entender que a letra, as palavras que estão sendo faladas, não podem ser de caráter imoral, pejorativo. Não pode ser, né? Ou não deveria ser, né? E se a pessoa sabe, por exemplo, a mulher da igreja, o marido não é. O marido gosta de dançar. Então ela mesmo já prepara as músicas. A Bíblia não fala que a mulher sabe edifica a sua casa? Tem muito casamento acabando, rapaz, por causa dessa burrice. Essa é a palavra séria, essa burrice. É burrice. Às vezes tem até caso, pastor Antônio, que o marido gosta de dançar, tem a dança de salão, ele gosta de ir. E aí a mulher, não, porque eu sou da igreja, eu não vou não. Não vai mesmo não, ele vai chegar lá e vai dançar com outra. Com certeza. Né? Isso é uma burrice. Isso é uma coisa de falta de sabedoria, até mesmo às vezes de uma tradição errada, né? Que a pessoa ela aprende isso de tanto ouvir, É do diabo, é tudo diabo. A dançar é do diabo, a música é do diabo, tudo do diabo. Demonizam tudo na cabeça da pessoa. Aí isso faz o quê? Com que várias pessoas tenham o casamento destruído, tenham seus relacionamentos, até mesmo de amizade, destruídos. E passa para a pessoa que não é cristã aquela imagem de cristão é chato, não pode fazer nada, é insociável. Isso passa uma imagem ruim do que é ser cristão, e isso acaba destruindo a vida da própria pessoa, né? Isso é por causa de uma falta de sabedoria, né? Então olha que interessante, como que uma coisa vai ligando a outra, né? Aí está falando de dança, já caímos aqui na questão do casamento, né? Uma coisa vai ligando a outra. Então, se é o seu caso, você amigo ouvinte, uma situação como essa, onde você é da igreja, é cristão, evangélico, a sua esposa não é, ou o seu marido não é, enfim, e você vive situações como essa, ao invés de você deixar ele arrumar o lugar que você vai dançar, arrume você. Porque eu não gosto de ir com ele porque o ambiente que ele frequenta é ruim. Arrume você o ambiente. Poxa, você vai dar tempo para ele arrumar? Pesquise você. Vi aqui um ambiente aqui que é saudável, um lugar de famílias e tal, tranquilo, não tem aquela perturbação que a gente vê por aí de imoralidade. Meu marido, arrumei um lugar para a gente dançar esse final de semana. Ele vai ficar feliz da vida, rapaz. A esposa, a mesma coisa, o marido fazia isso, ela vai ficar feliz da vida, rapaz. A partir do momento que a pessoa se converte, ela tem que entender, né, que o casamento dela é de Deus e ela tem que ganhar o cônjuge dela para o Senhor Jesus, né? Então ela tem que usar de sabedoria em todas as situações da vida dela, né? Não é diferente nessa questão de entretenimento, de dança. Então ela tem que buscar usar de sabedoria para
até mesmo nessa questão da dança, fazer até que o marido dela entenda, ser cristão que nem minha esposa não é tão ruim, não, eu posso dançar, eu posso fazer o que eu gosto, e mesmo assim eu não ofendo a Deus. Então a pessoa ela acaba, a Bíblia fala, né, que o marido é ganho pelo procedimento da esposa. É bíblico. Então, quer dizer, nessas atitudes se mostra a sabedoria de Deus na vida da pessoa. Aí às vezes a criança está assistindo a televisão, a criança não tem maturidade espiritual, não tem entendimento ainda, às vezes passa lá uma música ou alguma coisa, que criança com qualquer barulho que você fizer, ela dança. Você pode ver um bebê, pega um bebezinho, na cama, nem mexe direito, começou a falar algum barulho, ele começa a mexer, é instintivo. Aí vem a mãe, que é da igreja, você está com o capeta, menino, isso é o capeta que está em você, dançando essa música. Mas o menino nem sabe, ele nem sabe o que ele está dançando. Ensina, não proíba, ensina. Ô meu filho, Provérbio 22:6. O que diz lá em Provérbio 22:6? Ensina a criança o caminho que deve andar para quando for velha, né, não se esquecer. Pois é. Cabe ensinar mesmo. Então, às vezes a criança está lá e tal, tá brincando no movimento lá do barulho que está fazendo. Ensina, rapaz. Ensina a criança. Ó, meu filho, não tem problema dançar. Só que essa música aqui, ó. Olha o que essa música está falando, meu filhinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Pera aí, vamos ouvir a música, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Olha aí. Não tem. Olha aí. Tá entendendo? Mamãe, entendi, mamãe. Pois é, meu filho. Pois é. O problema não é que você estava dançando. O problema é, olha o que está falando lá, olha. Então é isso. A letra, né, é muito induzida às vezes à imoralidade, enfim, coisas mesmo mundanas, né? E é bem interessante também falar de música, porque eu queria aqui abordar no início aqui da programação que teve amigos meus que eu conheci, que estavam na igreja e voltou assim para o mundo e que canta, louvava na igreja e depois foi cantar as músicas do mundo. Então as pessoas hoje não olham mais essas pessoas como assim cristão. Por quê? Porque elas estavam no altar louvando, ao se desviar, foram cantar mudando. Também cantores famosos aí na TV, mostrando até batismo deles, e as pessoas hoje não veem mais como cristão. Por quê? Porque essas pessoas um dia estavam louvando a Deus, enfim, estavam no altar de Deus, e ao retroceder, voltar para as músicas antes que cantavam, antes de vir para a igreja, as pessoas já não vê mais como cristão. Então tem tudo isso também para a pessoa analisar. Até mesmo pessoas que arrastaram multidões quando veio para a igreja, se converteu, que voltou e que agora aquelas pessoas também até fraquejam. Poxa, como é que ele veio e tal, né? Então a gente tem que analisar muito assim, para que não venha ter dano, até mesmo escândalo, enfim. O bom mesmo é que todo mundo venha analisar caso por caso aí, para depois não estar se perdendo no caminho com o Senhor. Então a questão da dança dançar não é proibido, dançar não é errado. O problema todo está na sexualização que os movimentos de dança hoje têm absorvido. Seria isso? Seria isso. A dança em si não tem nenhum problema. Pelo contrário, é recomendado. É recomendado, principalmente terceira idade e tal, enfim, o marido com a mulher, enfim, é recomendado. É recomendado. Biblicamente falando, não tem nenhum impedimento. Então não é pecado a pessoa dançar? Não é pecado. Pá! Primeira resposta: não é pecado você dançar. Olha que coisa legal, hein? Tem agora aquele negócio de mitos e verdades. Tem alguém participando aí? Tem? Pode falar aí, participação das pessoas, comentários, que nós vamos entrar no próximo agora, hein? Vamos entrar no próximo. Vamos entrar nas músicas agora, nas músicas. Mas deixa eu falar ali, pessoas participando, perguntas chegando. Manda sua pergunta também, participe do programa Cajado na Muleira. Esse programa está uma bênção, está no YouTube, está no Facebook, está na rádio, daqui a pouco está até na televisão. Já o senhor falou que não é pecado dançar. A pastora está convidando o senhor, você já preparou o lugar para dançar com o senhor e Ohana. A pastora está aí online também, pastora Wanda. Que bênção, Deus abençoe. Aí dançar eu e ela e a Ohana junto?
Estamos com nós ao vivo aqui pela live do Facebook, a Raquel Teixeira, o Antônio Paz, a Lúcia Prachetes, a Janaína Lima lá de São Paulo, a Angélica Febrito, e que Deus venha abençoar vocês todos e continue ligado até o final, viu, gente? E manda o áudio aí, gente, participa aí. Pelo WhatsApp, né? Nós temos certeza que vocês têm dúvidas aí. É que o povo fica com medo. Depois daquela que eu joguei aqui, que até o pastor Antônio ficou com vermelho aqui, o povo fica com medo. Aqui é assim, tem que ser igual uma seleção, tem que bater no peito e botar no gol. Vamos falar de música? Vamos falar de música? Vamos falar de música agora, vamos falar de música. Chama as pessoas para ouvir aí, gente, a rádio aí, o Facebook, convida as pessoas. Vamos falar de música, pastor Antônio. Eu acho que o grande problema hoje não é nem as danças. Hoje o problema é as músicas. Eu falo assim, problema no sentido de crítica, de perseguição. Fulano não é crente nada, não é cristão nada, ou então fulano é, ou então fulano deixou de ser, fulano está pecando. Você está pecando ouvir essa música que não é da igreja. E eu acho que o grande problema hoje está nas músicas, hein? Com certeza, né, bispo? E nós vemos que essa questão de a gente pode fazer uma separação, né? Às vezes a pessoa faz de música religiosa, um hino de louvor, da música secular, né? Música secular seria aquela que não fala diretamente de Deus, vamos dizer assim, né? Uma das definições. Então, mas a gente vê na Bíblia, por exemplo, que a Bíblia ela mostra tanto o louvor a Deus como músicas que poderiam ser consideradas seculares, né? Nós, por crermos na Bíblia, nós cremos que a música não foi criada aqui na terra, que a Bíblia fala que os anjos já louvavam a Deus, né? Está até no livro de Jó falando que quando Deus criava as coisas, os anjos estavam ali louvando a Deus. Então nós cremos, nós cristãos, nós cremos que a música não foi criada aqui. Porque, segundo os estudiosos sobre a música, eles falam, né, até que a teoria musical foi criada na Grécia, coisa e tal, e por isso as notas musicais e toda a teoria foi criada na Grécia há 2000 anos atrás. Mas a Bíblia, por exemplo, se a gente abrir aqui em Gênesis, no capítulo 4, Gênesis no capítulo 4, no versículo 21, fala que sobre a gente pode dizer aqui o primeiro relato de uma pessoa que tocava, né, música, né? E aqui ele chama até de o pai daqueles que tocam, né? O nome de seu irmão era Jubal. E este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, né? Dos descendentes de Caim, né? Aquele que foi amaldiçoado, né? E aqui no versículo 23, nós, segundo alguns teólogos, nós temos a primeira música secular, que foi aqui o que Lameque disse para as suas duas esposas, que ele diz assim: "Ada-se lá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Aqui está registrado na música, não quer dizer que Deus ele concordava com a atitude de Lameque, né? Mas, por exemplo, em 1 Samuel já diz sobre aquelas mulheres que cantavam sobre a vitória de Saul e de Davi, né? Falando que Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares, né? Então nós vemos na Bíblia tanto músicas que louvavam a Deus, porque o livro de Salmos é praticamente um hinário, É um hinário, é um saltério, é um hinário. E tem um exemplo também quando Davi tocava a harpa para Saul. Davi, ele escreveu muitos salmos, enfim, ele louvava a Deus, mas quando ele tocava a harpa para acalmar Saul, o que tudo indica era que eram músicas comuns da época, não eram músicas de louvor a Deus, era música de relaxamento que ele tocava, para Saul se desestressar, vamos dizer assim, se acalmar, que Davi tocava. E é tão verdade isso que naquele contexto judaico,
já havia essas músicas que não falavam diretamente de Deus. Tanto que é isso que é o livro de Cantares, né? Que Salomão ele fazia ali poemas, músicas para a Sulamita fazia para ele. Então isso mostra o quê? Que Deus ele não rejeita isso, de certa forma, né? Mas tudo, assim como nós pautamos, né, a questão das danças, é necessário que a gente venha usar um crivo, um filtro, para ver o que nós ouvimos também através das músicas. Por exemplo, está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 22, o seguinte, ó: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então fala o seguinte, ó, eu julgo todas as coisas, eu posso ouvir todas as coisas, mas eu tenho que reter o que é bom. Eu tenho que ver se me convém, né, ouvir aquela música, né? Se edifica eu ouvir aquela canção. E uma coisa interessante sobre a música, né, que tem várias definições, na verdade, a questão da música, né? Uma definição técnica seria que é a combinação de sons e silêncios de forma organizada. Isso é uma definição técnica. Mas uma definição assim mais até poética seria que é a arte de expressar nossos sentimentos através do som. E é isso que a gente vê através de qualquer música, né? Que a música, ela quer expressar algum sentimento para aquela pessoa que está ouvindo. Ela é feita para isso, né? De uma forma, a gente pode acreditar que no começo era de uma forma instintiva, e até mesmo uma forma natural, e hoje mais ainda, hoje que tem as empresas fonográficas, hoje a gente vê isso de uma forma mais brutal, né? Que as músicas, elas querem fazer a gente sentir algo, elas querem fazer a gente ter uma reação àquilo que nós estamos ouvindo. Até mesmo porque isso fomenta o comércio. Com certeza. Eu queria colocar aqui 3 questões aqui dentro das músicas. Dentro das músicas para a gente fazer o debate, aqui ver na Bíblia, ouvir também a participação dos amigos. Sua participação é muito importante nesse debate. Primeira questão: qual é o propósito que aquela música que eu estou ouvindo ele tem? Qual é o objetivo daquela música? Segundo, qual é o estilo da música? Qual é o estilo da música que eu estou ouvindo? No sentido, o que aquela música quer passar? Qual é o estilo que ela vai produzir numa dança e por aí vai? E terceiro, qual é o conteúdo da letra daquela música? Eu acho que a partir do momento que a gente está dentro disso aqui, ó, o conteúdo da letra, o estilo da música e o propósito, o objetivo da música que eu estou ouvindo, então a gente já começa a conseguir ter aquele discernimento do que convém, o que não convém, o que edifica, o que não edifica. Por quê? Partindo de um pressuposto bíblico, não existe uma proibição. Se alguém fala para você que você está ouvindo uma música que não é evangélica, que você está pecando, porque a Bíblia diz, é mentira. É mentira. Porque a Bíblia não fala que se a pessoa ouvir uma música que não é de contexto evangélico, ela está pecando. Não fala. Eu nunca encontrei. 66 livros, 1189 capítulos, 31.104 versículos, eu nunca encontrei. O que eu encontrei é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deixa eu fazer uma ilustração sobre isso. Eu separei um áudio aqui, que é um áudio de uma música bastante conhecida. E o que aconteceu alguns anos atrás? Um cantor muito famoso aí no meio gospel, e até por causa de umas declarações dele, ele caiu em descrédito, né? Ele falou ali que ele era acima da média, que coisa e tal, e tinha inveja dele, coisa e tal. Só que o que acontece? Antes dele fazer essas declarações, ele cantou, ele emendou uma música dele com uma música secular, né? Aí
ele cantando essa música secular, e ele começou falando que tinha várias músicas seculares que eram melhores do que músicas gospel, do que músicas voltadas a Deus, vamos dizer assim. Só que talvez ele não conheça a origem dessa música. Eu separei aqui um áudio. Essa música aqui é uma música que o próprio autor aqui... As pessoas que estão pelo Facebook vão conseguir ouvir também o áudio? Vão conseguir ouvir. Então, presta bastante atenção que agora vem bomba, hein? Essa música aqui é uma música do Renato Russo, da banda Legião Urbana. Ele fez uma declaração sobre a música que ele tinha composto no extinto Programa Livre, que era do Serginho Groisman, né? Que hoje está na Globo. Olha o que ele fala, ó. Obrigado por ter vindo aqui. Essa é a continuando. Vamos tocar mais filhos. A gente não ensaiou. Escuta, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né? E todo mundo pede música da Legião, fica um auê. Essa música é muito séria. Porque assim, eu tenho que falar uma coisa também. Agora eu tô legal e tudo, mas eu tive muito mal na minha vida, eu tive muito mal. Quando eu era mais jovem, eu ficava confuso, ficava, sabe, perdido da cabeça mesmo. E agora eu encontrei meu caminho. Eu gostaria de ter a idade de vocês e de repente tá legal. Mas não, eu quase joguei fora metade da minha vida com sucesso, com tudo, entendeu? Fui tudo embora, sabe, por causa de drogas, por causa de, sabe, maus. E de repente, às vezes, assim, essas músicas refletem um momento da minha vida que eu não gosto de lembrar mais. Eu prefiro tocar uma outra coisa e tudo, não sei o que, sabe? E a gente vai tocar Pais e Filhos e tudo. Mas eu gostaria, já que aqui o artista tem espaço livre para falar, eu gostaria de lembrar a todos vocês, sabe, que estão aqui numa boa, que de repente, sabe, é importante o público respeitar o artista também nesse sentido. Entende? Da gente querer falar coisas novas e ir adiante. E assim, então essa música ela tem um refrão muito bonito, né? Mas às vezes a pessoa por não procurar saber, ela não sabe a origem, né? Como foi produzida aquela música e qual que é o contexto, o que diz essa canção, né? Ela começa assim. O começo dela já fala ali que uma pessoa ela se matou, aí é como se tivesse ali as paredes pintadas e cofres que era sobre o sangue da pessoa que tinha se suicidado. Então a música, essa música, por exemplo, que o pastor colocou agora, então é uma música que tem uma relação direta com o suicídio, com uma pessoa que está num quadro depressivo, num quadro angustiante e ela se suicidou. E isso pode até levar a uma indução ao suicídio. Então, a pessoa que está numa situação assim também... E como eu disse, talvez aquele cantor, né, ele cantando esse refrão, ele não sabia a história dessa música. Né? Ao começo a letra diz assim: estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender. Olha, então a pessoa pega o refrão, precisa amar. Aí mas ela não sabe em qual contexto foi criada aquela música. Aí ela canta aquilo ali e a letra não condiz, né, com nem o que nós cremos cristãos, nem uma letra. Você vê que através desse depoimento a gente pode entender que até o próprio autor da música se arrependeu de veicular. Não queria cantar mais. Ele mais. não queria cantar aquela música. Que aquilo fazia mal para ele. Mas como foi uma música que estourou, né? E fica no subconsciente da pessoa. Às vezes ela não percebe, ela está ouvindo, e aquilo vai ficando no subconsciente dela, e dependendo do quadro que ela se encontra, pode até levar ela a cometer alguma coisa, um suicídio, uma coisa ruim. Um abismo chama outro abismo, a Bíblia diz, né? E ele falou mesmo, nem ele gosta de ouvir. O cantor falou. O próprio autor da música. O próprio autor, e outras pessoas já não percebem isso, né? Mas a gente vê que depois que a música estourou, que na década de 80 essa música foi um hit.
né? Essa música fez muito sucesso, então, a despeito do que ele quisesse cantar ou não, as pessoas pediam para ele cantar a música. Então, era como se ele fosse obrigado a cantar aquilo que ele sabia o porquê que ele fez, ele sabia que ele não queria cantar, que aquilo traz um sentimento ruim, mas mesmo assim ele tinha que cantar. Então, dentro dessas 3 perguntas que nós fizemos aqui, essa música se enquadra em 2 parâmetros. No propósito da música, o objetivo, que era falar de um suicídio, de uma situação de alguém que estava sofrendo e cometeu um suicídio, e o conteúdo da letra, que não é bom uma pessoa que se diz cristã, que deveria levar a vida, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, está lá em João, né? No Evangelho de João. Então, uma pessoa que se diz cristã, que tem a missão de levar vida para os outros, não pode estar se alimentando de uma coisa assim. Não é a questão da música não ser evangélica, não é a questão da música não ser uma música gospel, mas sim o conteúdo negativo, que é maligno, até posso dizer assim, que o próprio autor disse, o momento ali, é o conteúdo ruim que isso transmitiu para a pessoa. Pelo que a gente entendeu ali no próprio relato do cantor, ele fez aquela música como uma forma de desabafo dele, né? Provavelmente foi um amigo dele, uma amiga que se suicidou, e como ele é um compositor, né, ele colocou aquilo no papel, gravou e fez sucesso, e ele teve que continuar cantando aquela música. Ficou preso aquilo. Ficou preso aquilo, você vê isso. Aí a gente vê até uma questão espiritual envolvida. Você vê isso claramente no que ele falou. As pessoas cantam, pais e filhos, cantem. Aí virou. Vocês sabem que isso aqui fala de suicídio? Vocês sabem que isso aqui é uma música triste? Por que vocês estão comemorando, sabendo que a pessoa se suicidou? Isso aqui é uma música triste, né? Então isso mostra como muitas vezes a pessoa ela não percebe a mensagem que a música ela leva, né? Então ela se agarra até a refrão, uma parte da música, mas ela não entende a mensagem que a música está trazendo a ela, né? E é importante a gente perceber isso, como nós dissemos, né? Ainda mais agora que existe essa indústria fonográfica, tudo é feito para se vender. Tudo é feito para fazer a pessoa ouvir mais as canções, para a pessoa se apegar àquilo, para fazer a pessoa sentir algo. E a pessoa ela tem que analisar isso. É uma indução. É uma indução, né? Então a pessoa ela tem que analisar o que eu sinto quando eu ouço essa canção. Será que essa canção ela me faz bem ou me faz mal? Será que ela fala de coisas de Deus ou não? Traz uma lembrança negativa, né? E muito triste, né? Que traz à memória a morte de alguém que se suicidou, né? Então, é uma música que é muito negativa e que não traz boas lembranças. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, a questão é que não existe uma proibição da pessoa ouvir músicas que não sejam gospel. Não existe fulano está pecando porque está ouvindo. Você citou agora há pouco a música Evidências. Eu particularmente não vejo nada ali não. Já viu alguma coisa ali negativa ali naquela música? Não, a questão que foi até o cerne é que na música Evidências seria um amor não correspondido, né? Mas não necessariamente tem. Eu não vejo aí uma malignidade, porque o amor não correspondido, quantos não tiveram na vida, quantos não tem hoje em dia na vida. Eu falo assim, eu não vejo, eu particularmente falando, não vejo ali, fulano está pecando porque está ouvindo essa. Eu não vejo a maldade, não existe. Aí está o detalhe. Eu acredito que a partir do momento que não existe uma maldade inserida, eu acredito que aquilo dali não seja algo inconveniente aos olhos de Deus. O problema todo é aonde existe a maldade. Por exemplo, nessa canção que a gente acabou de ouvir agora, existe uma maldade,
Uma maldade no sentido de que da presença do mal ali envolvida, um desespero, uma depressão, não um suicídio. Não necessariamente na intenção do compositor. Não. A gente vê aqui que o falecido aqui, né, Renato Russo, ele fez como se fosse um desabafo. Sim. Dele, né? Quando eu falo a questão da maldade, eu não estou falando do compositor, eu falo assim da presença de algo ruim no meio ali, mal, maligno, destruidor no meio. Então existem muitas músicas que não são músicas gospel, não são músicas de caráter evangélico, vamos dizer assim, e que não trazem em si uma maldade nem explícita nem implícita. Em compensação, existem músicas aí hoje em dia no mercado fonográfico, nas rádios aí, que é maldade pura, Não vou nem citar aqui algumas letras não, porque eu posso ser até processado, posso dizer, porque mas tem coisa esdrúxula, coisa terrível, coisa do mal mesmo, do cão, né? Que até quem não é evangélico, não é da igreja, sabe que a coisa não é boa. Às vezes a pessoa não é da igreja e determinada música está tocando, o menino começa a cantar e dançar, o pai nem da igreja é, mas para com isso, menino, você não pode dançar isso aí não. Por quê? Porque a mãe e o pai já viu a maldade que está aquilo ali. Então a questão que hoje eu acredito que vai ficar aqui clara para os amigos ouvintes e telespectadores, é que não existe uma proibição de ouvir. O que existe é o que convém e o que não convém, o que edifica e o que não edifica. Quando existe uma maldade, por exemplo, a indução ao suicídio, isso edifica? Não edifica. A imoralidade também, né? Quando existe a imoralidade, convém? Não, isso não convém. Não convém. Igual tem uma música que o sujeito no meio da mulher vai rolar um adultério. Mas o que acha isso? Se é um adultério, quer dizer que a pessoa vai trair o cônjuge dela. Então, peraí, tem uma imoralidade. Então, se tem uma imoralidade, por que eu, como um cristão, vou estar ouvindo, vou estar gostando daquele tipo de coisa? Eu não posso, eu não deveria, né? E como eu disse, né, como nós estamos falando aqui nesse debate, as pessoas têm que entender o seguinte: as músicas, elas têm um propósito, ela não é feita por acaso. Por exemplo, se o senhor me permitir, eu vou dar mais um exemplo aqui. Nem é canção cantada, né? A gente pode ver aqui através de produções musicais que foram feitas para filmes. Por exemplo, o que você sente quando você ouve esse fundo aqui, ó? Que sentimento te traz quando você ouve isso? Foi isso aqui, ó. São fundos belíssimos, né? Mas isso é o quê? Mas isso aqui é para trazer uma emoção de encorajamento, né? Uma emoção para cima, né? Vamos dizer assim. Mas aí você ouve isso aqui, ó. Isso aqui é de um filme também. Isso tudo o quê? São trechos, fundos que foram criados para filmes para trazer uma emoção à pessoa, né? Tem emoções boas, né? Como aquele fundo ali da Carruagem de Fogo, que é utilizado até na Olimpíada, né? Que é o quê? Um fundo de inspiração ali para te motivar a dar o seu melhor, vamos dizer assim. Foi até utilizado na Olimpíada. Mas tem fundos que foram criados para o quê? Para trazer o suspense, para trazer o medo, a aflição. E uma coisa que poucas pessoas sabem é que, como nós dissemos, como
estou repetindo aqui, as coisas são criadas com um propósito. Na Idade Média, conforme as pessoas iam estudando a música, eles descobriram que existia um tritom, que é o que? Um tom que eles chamam até de o som do diabo, que era um tom que foi até proibido pela Igreja Católica de eles colocarem nas músicas, que é um tom que é muito utilizado nesses fundos. Isso na Idade Média, né? Na Idade Média. Na Idade Média. E hoje em dia, ele é utilizado em vários desses fundos de terror, né, que você vê no filme Exorcista, nesse fundo aqui. Então eles são utilizados para trazer aflição, medo, para trazer aquela sensação de suspense. Então você vê que como é feito industrialmente, você vê que cada fundo, cada música, ela é feita para trazer uma emoção à pessoa, né? Então a pessoa ela tem que analisar se aquela emoção que ela sente é uma coisa boa ou ruim, se aquilo agrada a Deus ou não, né? Isso é uma coisa que a pessoa tem que analisar. E tem gente participando aí, não tem? Toda hora eu vejo comentário, pode participar. Vamos deixar aqui ler alguns comentários, participações, perguntas. Vou deixar a pastora Valéria falar um pouquinho. Continua compartilhando o vídeo. Nós estamos falando agora de músicas não gospel, músicas chamadas seculares. Cristão pode ouvir, não pode ouvir? O que a Bíblia diz? Vamos lá, pastora Valéria, pode falar, por favor. A Ana Tavares, através da live do Facebook, ela deixa o seu comentário. A Bíblia não diz em lugar nenhum que não podemos ouvir música secular. Cada pessoa deve seguir a sua consciência sobre que música deve ou não escutar. Ela também fala, só porque uma música vem de uma pessoa que não é cristã, isso não significa que é ruim e não devemos escutar. Aí o último comentário dela, desculpa. Aí tem o comentário também da Graça Silva. Uma música com a letra de duplo sentido, o verdadeiro cristão não deve assistir. E a Paty Salles, ela faz uma pergunta. Em minha casa, eu só ouço louvores. Porém, quando na casa do meu vizinho está tocando músicas seculares, principalmente românticas, eu gosto de ouvir. Estou errada agindo assim? Então, Paty Salles e amigos ouvintes e telespectadores aí do Facebook, errada de ouvir, quem sou eu para dizer que ela está errada de ouvir? Eu acredito que a questão se enquadra no que nós estamos aqui discutindo. Qual é o conteúdo dessa música? Qual é o objetivo dessa música que o vizinho tocou aí e você ouviu? Né? Não tem nem como não ouvir, né? Hoje em dia, meu amigo, com esse aparelho de som que tem aí, você vai ouvir se você quiser, se você não quiser, você vai ouvir, entendeu? Não tem como. Agora a questão é, pelo que eu entendi, ela absorve a canção, ela gosta das músicas românticas, seja ela talvez sertaneja ou não, enfim. Qual o objetivo dessa canção que você está absorvendo, que você está ouvindo e gostando de ouvir? Qual é o conteúdo da letra? Qual é o conteúdo da letra dessa canção? Se é uma música romântica, eu acredito que até mesmo a dança já não é uma dança sexualizada. Uma música romântica normalmente não tem esse tipo de dança. Esse tipo de dança é mais no estilo de funk, de outras coisas mais, enfim. Mas a partir do momento, biblicamente falando, Paty Salles, amiga Paty Salles, biblicamente falando, a partir do momento que o objetivo desta música não é maligno, não tem a maldade ali inserida no objetivo da música, e o conteúdo da letra não é ofensivo, não é, que mais nós falamos aqui? Pejorativo, imoral. Biblicamente falando, não existe nenhuma restrição. E pode aparecer um fulano que for aí e dizer que é pecado, mas tem que provar aqui na Bíblia. Provar. Se provar, aí eu vou ouvir, eu vou acreditar também, eu vou seguir, entendeu? Tem música, bispo, que também só causa tristeza na pessoa, né? Dependendo também, para que eu não vou ouvir uma música que vai causar tristeza aí? Porque lá no passado, às vezes não deu certo algo para ela, e aquela música para lembrar daquela pessoa que ela perdeu,
e deixa ela triste. Então, eu aconselho você não ouvir esse tipo de música, que talvez vai, né, entristecer ela, porque lá atrás tem relacionamento. Porque eu já vi tudo isso, eu já ouvi música secular. Aquela música, nossa, a música parecia com aquele fulano, com aquela fulana, aí a pessoa fica naquela, né? Então, eu acho que essas coisas que causam tristeza, assim, acho que não é bom ouvir, não. Né? Mas, claro, a pessoa tem o livre-arbítrio também. E eu vou dar aqui para colocar a opção no final, na palavra depois, quando o senhor for aí, hoje eu vou encerrar a programação, eu vou até, já peguei a permissão do senhor, depois eu vou dar uma colocação aqui de uma palavra, mas vai ficar para o final aqui. Até mesmo quem está nos acompanhando aí, vai ser bem interessante aqui essa mensagem que Deus mostrou aqui, e vai ser uma bênção. Então, eu acho o seguinte, é uma música, desde quando não causa tristeza, não tem a imoralidade, a sensualidade, né, como a Paty aí perguntou, se ela acha que convém a ela, a consciência dela não condena ela, então, que ela fique em paz. Mais uma pergunta aqui, da Neide Galdino. Ela pergunta: isso quer dizer que, dependendo da letra, podemos ouvir e também tocar essas músicas não gospel? Bom, amiga Neide Galdino, a questão aqui do que a pessoa pode ou não pode é ela. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Nós estamos vendo que, biblicamente falando, não existe uma restrição. O nosso debate de hoje foi para isso, foi para esclarecer se existe ou não, biblicamente falando, uma restrição. E não existe. Não existe, tanto não existe. que nós até já mencionamos outras canções aqui que não tem um cunho religioso. Então não existe uma restrição biblicamente falando. Aí, dentro dessa não restrição, nós vimos uma mensagem que diz que nós temos que analisar o que convém e o que não convém, o que edifica, o que não edifica, correto? Então, dentro dessa questão do que convém e o que não convém, o que edifica e o que não edifica, nós colocamos 3 parâmetros. Qual o objetivo daquela canção, daquela música? Correto? Qual é o conteúdo da letra da música? E qual é o estilo da música? O que a música quer transmitir, quer passar. Dentro desses parâmetros aqui, eu vi que não tem nada imoral. Eu vi que não tem nada pejorativo. Eu vi que não tem nada maligno. Então eu entendo que isso não está ruim aos olhos de Deus. Vamos entender dessa forma. Isso não está condenável aos olhos de Deus. Agora, essa questão de eu poder ouvir e até tocar essas músicas, aí nós vamos entrar numa outra questão. Vamos lá. Do ambiente. Digamos que você é cristã. Cristã. Todo mundo sabe que você é cristã, evangélica. Aí você mora e tem vizinhos ao lado. Aí você pega o som da sua casa, coloca no último volume e solta aquela música. Vai acontecer o quê? Algumas pessoas não têm maturidade para entender. E a Bíblia fala que quando eu percebo que tem pessoas que não têm maturidade para entender, que aquilo dali, biblicamente falando, não tem nada de errado, mas aquela pessoa, o vizinho não tem maturidade de entender, e eu toco, eu vou escandalizar ele. Eu vou escandalizar. Então a Bíblia fala que quando eu vou escandalizar alguém com uma atitude minha, eu não devo fazer. Eu não devo fazer. Diferentemente, a pessoa percebeu que não existe uma malignidade, uma maldade, não existe uma imoralidade naquilo dali, e ela gostou daquela canção, ela colocou no celular dela, no ouvido dela, é ela. Bispo Paulo está se desconvertendo. O que é se converter para você, amigo telespectador? O que é? Eu acredito que conversão é um caráter pejorativo nem imoral. Ali é só um exemplo, não quer dizer que a pessoa que é evangélica, que é cristã, se ela quiser ouvir uma música secular, tem que ouvir isso aí. Não é isso. Isso aqui é um exemplo
de que não contém na letra da música, não contém uma imoralidade, não contém uma sensualidade. Não cristão. Eu acho que é o que eu expliquei. Ver que a letra é tipo uma homenagem de filho para pai. Sim, mas você colocou que tipo assim, será que é isso que a pessoa quer ouvir? Ou se é outra coisa? Se é outra coisa, não importa. A partir do momento que não tenha imoralidade, não tenha indução, não tenha malignidade, maldade, biblicamente falando, não existe um cerceamento dessa vontade, vamos dizer assim. Então eu coloquei que música é semelhante a essas, com a letra, como a gente viu no início, né? Se a pessoa ouve, gosta, né? Então eu acho que é algo adequado. É isso que eu falei, música semelhante a essa com a letra desse, né? Inclusive tem uma música aí que ela é cantada por um cantor, O Grande Julgamento. Ele não é cristão. Mas se você for olhar, está falando do julgamento mesmo, que a pessoa desse mundo, ela compra tudo, só não comprou o Filho de Deus. E é o que a palavra diz, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, é muito lindo, é uma música que é cantada pelo cantor do mundo, é o Grande Julgamento. Eu ouvi, não era cristão e eu gosto até hoje, que eu fiquei sentido. Depois eu voltei, depois de cristão, para ouvir a música. Realmente é uma letra que tem tudo a ver no dia de hoje. A pessoa às vezes ganha tudo aqui, no fim só ganha, só não salva a alma dela. Então, é muito linda essa música, O Grande Julgamento. Até porque, né, nós temos que entender o seguinte, né, aqui diz em Tiago, no capítulo 1, no versículo 16, fala sobre a origem do bem, fala o seguinte: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. O que quer dizer? Que dependente da pessoa ela se dizer cristão ou não, Deus ele confere dons a pessoas, né? Cabe à pessoa ela usar esse dom para as pessoas terem um bom sentimento, ou ela usa esse dom para de uma forma errada, mas é Deus que dá o dom perfeito ele vem de Deus. Às vezes tem um cantor, o cantor tem uma voz tão bonita, mas só canta coisa errada e só... o dom da voz foi um dom dado por Deus. Agora, como ele usa, já não cabe a nós. O que cabe a nós é o quê? É nós vivermos, né, os critérios cristãos, vivermos o ensinamento de Cristo. E entender aquilo que está ouvindo, né? Às vezes a música em si que ela está ouvindo tem palavras indígenas, às vezes tem palavras ritualísticas, e a pessoa não entende o significado daquela palavra, ela gosta da música, ela procura na letra da música para ver se tem alguma malignidade, alguma maldade, ela não encontra, ela vê que o objetivo da música não é ruim, mas às vezes numa palavra ali de contexto indígena ou ritualístico, ela está proferindo uma maldição ou está recebendo uma maldição. E é interessante isso, né, bispo? Porque é uma coisa que eu acredito ser muito do brasileiro, né? O brasileiro, por causa dessa herança indígena e afro, né, nós somos muito ligados à batida, a ritmo, né? E às vezes a pessoa não se liga à letra. Por isso que aqui no Brasil faz tanto sucesso música internacional. A pessoa não sabe nem o que a outra está falando e ela canta como se estivesse cantando em inglês, mas faz sucesso por quê? Porque ela ouve a melodia, ouve a batida e gosta. Aconteceu uma coisa muito interessante, isso é um fato histórico, né? Uma curiosidade, né? Há anos atrás, né? Acredito que foi na década de 70, havia uma novela que se chamava-se Selva de Pedra. E essa novela, ela tinha aquela casal romântico, os mocinhos, né? E eles se gostavam, e quando eles se beijavam, ele cantava uma música que chama Rock and Roll Lullaby. Aí I
Só que o que essa música fala? Essa música fala de um adolescente que foi criado por uma mãe solteira. Aí, na verdade não era adolescente, era uma criança, né? Devia ter por volta de 6, 7 anos. Aí fala que toda vez que a mãe dele colocava ele para ninar, cantava essa música falando que tudo ia se dar bem, tudo ia acontecer bem. Então não é uma música romântica. Aí, pela falta de conhecimento da letra, na hora que o casal estava beijando lá, ele canta uma música que é de filho para a mãe, né, cantando para o filho, aí tocando ali como se fosse uma música romântica, né, como se fosse de um casal. E acaba se tornando um hábito das pessoas que acompanham ali a novela e acham que toda vez que tiver um casal junto, qualquer lugar, no carro, coloca aí essa música aí que é romântica. Tanto que o significado seria música de ninar, né, o nome da música, lullaby, né, que é a música de ninar. Mas pela falta de conhecimento, até da pessoa procurar saber o que a música está falando, e isso a gente vê até hoje. Né? Quantas são as músicas aí? Até teve uma curiosidade que a minha esposa estava assistindo no YouTube, né? A gente estava vendo ali de música que a pessoa coloca no casamento. Aí tinha uma música lá que fez bastante sucesso, não lembro a banda. Aí era aí que a música fala o quê? Do término de um relacionamento. Aí coloca no casamento lá o noivo cantando lá para a esposa como se fosse uma declaração de amor. Aí falando que ia terminar com ela, assim, eu quero casar. Ele nem sabe disso. Nem sabe disso, mas é a questão da ignorância, da pessoa não saber o sentido daquela música e querer cantar ela. Então, cristão, o evangélico cristão, a questão não é se a música é gospel ou não. A questão é, qual é o objetivo dessa música? Qual é o estilo dessa música? Qual é o conteúdo da letra dessa música? Tem mais participação de alguém aí? Que eu quero passar para o último tópico de hoje, que são os ambientes. Eu nem sei que horas tem já. Que horas tem? Nossa, já estouramos o horário já. Por isso que o povo está saindo da live do Facebook. Mas nós vamos finalizar rapidamente aqui com os ambientes. Tem mais participação? Tem perguntas? A Graça Silva... Ela deixou um comentário, mas no final da frase, não sei se foi uma pergunta, o verdadeiro cristão tem que ser diferente. Então deve assistir as músicas que a sociedade oferece. Eu creio que foi uma pergunta que ela fez no final dessa frase. Então, aí é uma questão pessoal, né, dona Graça Silva? Porque nós estamos debatendo aqui hoje se, biblicamente falando, é pecado ou não ouvir músicas que não são de caráter gospel evangélico, e biblicamente falando não está escrito que é pecado. A questão aqui é a pessoa analisar se convém, se não convém, se edifica ou se não edifica, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, gosta de um estilo de música ou um ritmo de música, melhor dizendo, que às vezes no mercado gospel, vamos dizer assim, que não deixa de ser um mercado, no mercado gospel, ela quase não vai encontrar, né? Por exemplo, tem gente que gosta de jazz, e dentro das músicas gospel, quase ela não vai encontrar algo, talvez nesse... Verdade, tanto que quando a pessoa faz aula de música, né, tem certos instrumentos que você não acha música gospel para você tocar. Então, por exemplo, a pessoa vai aprender sanfona, então ele tem que pegar algumas músicas ali, mas é interessante a pessoa analisar a letra, mas nem sempre ela vai encontrar uma música gospel que se encaixe com aquilo, né? Então, não é uma questão assim, claro, lógico, o ideal seria que o evangélico, que o cristão ouvisse somente coisas da igreja, né? Eu não vou nem dizer louvores, pastor, porque hoje em dia tem muita coisa que nem louvor não. Tem muita coisa que nem louvor não. Né? A música evangélica ou gospel, na medida que os anos vão passando, eu que já sou aí de umas décadas anteriores, eu particularmente cheguei na igreja evangélica
Rapaz, é muito tempo. Eu cheguei a 24 para 25 anos atrás que eu cheguei. 24 para 25 anos atrás. E 24 a 25 anos atrás, os hinos, os louvores era não há Deus maior, não há Deus melhor, né? Bonito, né? Não há Deus maior. Os hinos eram nesse sentido. Hoje em dia, meu amigo, é um negócio meio diferente. Nem tudo hoje é louvor, não. Inclusive a igreja, estou falando do conteúdo geral no Brasil, tem muita crítica a respeito de vários cânticos que está tendo dentro da igreja. Ritmos, né? Porque ritmos, talvez, né? Mas a questão da letra, se a gente pegar algumas músicas gospel e parar para analisar a letra e parar para analisar com a Bíblia, a gente vai achar muito erro. E por isso que é necessário, até a música gospel, é necessário que a gente venha analisar à luz da Bíblia. Verdade. Assim como a gente fala sobre a pregação, que a gente tem que analisar pregação, os ensinamentos à luz da Bíblia, assim também é a música gospel. Verdade. Então, a senhora, a irmã Graça Silva, não é discordando da senhora, não. Pelo contrário, concordo com a senhora. O cristão evangélico deve procurar, lógico, ouvir músicas que louvem a Deus, que engrandeçam a Deus. Mas, às vezes a pessoa gosta de alguma coisa também que não é do meio evangélico, ou gospel, mas não tem um caráter pejorativo, não tem um caráter maligno, de maldade, nem de imoralidade. Biblicamente falando, essa pessoa não tem nada que condene ela, não. Pelo menos eu não encontrei, não. Tem mais alguém? Eu vou partir aqui para o próximo aqui, ó. Vamos falar de ambientes para finalizar, tá bom? Ambientes para finalizar. A pergunta é: o cristão pode frequentar, pode ir a qualquer ambiente como não cristão? Isso hoje em dia tem até balada, e por aí vai, né? Lá no livro de Salmos, capítulo 1, a Bíblia diz assim, versículo 1: os justos e os ímpios, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia está dizendo que feliz é aquela pessoa que não se detém, não anda no conselho dos ímpios, que é aquela pessoa que não tem nenhum tipo de compromisso com as coisas de Deus, não se detém no caminho dos pecadores, não fica ali se encontrando, caminhando junto com aqueles tendo as mesmas atitudes, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então essa questão do ambiente é muito forte isso aqui, ó. O ambiente que você quer frequentar, lá você vai ter que estar na roda dos escarnecedores, das pessoas que estão, como diz o ditado, tão zoando mesmo e tal, tão só na imoralidade, falando besteira e por aí vai, coisas que desagradam aos olhos de Deus. Seria isso? O ambiente seria esse? Se for, biblicamente falando, não deveria, né? Até porque, né, bispo, se a pessoa frequenta esse tipo de ambiente, passa um tempo, passa 2 tempos, mas chega um momento que ela tem que tomar uma decisão. Porque chega certas situações que ela é induzida a fazer algo que seja contra, né, os conceitos cristãos. Né? Por estar naquele meio ali, né? Chega por mais que, eu vou hoje e eu não bebo, no fundo, eu não faço nada disso. Tá? Mas no primeiro dia você pode se comportar como um cristão, você pode te respeitar, no segundo dia pode. Mas tá aqui, mas chega um momento que a pessoa tem que... E a Bíblia te fundamenta aqui, ó, 1 Coríntios 15:33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por estar ali envolvido na roda dos escarnecedores ali, por mais cristão que a pessoa seja, mais cedo ou mais tarde
aquelas más conversações vão corromper os bons costumes dela. Vai contaminar, contamina de um jeito ou de outro. Então a pessoa ela tem que se separar, né? E a gente vendo esses exemplos bíblicos, a gente vê que um dos que se destacaram por se desviar do mal era Jó, né? A Bíblia fala, o próprio Deus elogiou Jó. Já pensou quão profundo é isso? Né? Deus diante dos anjos, diante do diabo, Deus elogiou um homem. Né? E o que esse homem fazia? Aqui na Bíblia, né, Jó capítulo 1, fala que ele era homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Né? O que é se desviar do mal? Né? É se desviar daquilo que pode me fazer cair, que pode me fazer pecar, que pode fazer com que haja uma separação entre mim e Deus. Então eu tenho que analisar se aquele ambiente ele faz bem para mim ou mal, e o que ele soma na minha comunhão com Deus ou não. Né? Se a pessoa ela se propôs a ser um cristão, né? Se propôs a ser um seguidor de Cristo, então ela tem que analisar isso na vida dela. Vamos dar exemplo? Um cristão ir num lugar de jogar boliche. Tem algum problema? Não. Um cristão ir no cinema. Tem algum problema? Não. Um cristão, ele ir no restaurante, tem algum problema? Não. Um cristão, ele ir no boteco cheio de gente bebendo cachaçada, assistir o jogo do Brasil, tem algum problema? Aí já começa a questão do ambiente, né? Tá entendendo, amigo ouvinte, amigo telespectador, viu? Quer dizer que eu não posso ver o jogo do Brasil? Você veja o jogo do Brasil, né, amigo? A questão é, olha o ambiente, todo mundo ali bêbado, né? Não estou dizendo todo mundo, mas a maioria ali já embriagado, e gente já falando besteira, pornografia para tudo enquanto é lá, mandando todo mundo tomar água, tá entendendo? Tomar no copo, tomar em tudo, tá entendendo? E quanto é coisa, tá entendendo a coisa ali? E o cristão no meio. Daqui a pouco, meu amigo, até o cristão vai estar olhando para o juiz lá na televisão e vai estar olhando a mãe do juiz também. Tá entendendo? Fora a confusão que acontece. A pessoa bêbada, ela já perde o controle, aí já começa a se alterar com a outra pessoa. Pois é. Aí já começa a cantar a namorada do amigo ali, começa a criar aquela confusão toda. Mas quem escolheu para aquele ambiente foi ela. Podia muito bem, vou assistir o jogo do Brasil, vem todo mundo aqui para casa, vamos tomar um chá. Ou na casa dela, ou na casa de um amigo, ou até mesmo num lugar diferenciado, né, fora da casa dela. A questão é, aquele ambiente, ela vai estar cercada de quê? De quem? Ela vai estar na roda dos escarnecedores? Complica, né, cristão? Complica, né, evangélico? Aí não dá, né? Aí não dá. E a palavra do Senhor, antes de pedir para nós orar, vigiar, né? Ela pede para nós vigiar. E só uma colocação aqui, pessoas que eu conheci na igreja, que acabou frequentando certos ambientes e estão desviando hoje. Pois é, porque as más conversações corromperam os bons costumes dela. Tá entendendo? Então, né? E é por aí. O ambiente, então, a pessoa tem que... Contamina, né? De certa forma, ele induz a pessoa ao erro. Né? A pessoa, por mais forte que ela se ache, né? Se ela convive muito tempo ali, ela tem que tomar uma decisão, que conforme o tempo que ela vai estar naquele ambiente, ela vai sendo induzida a praticar certas coisas. O famoso ditado, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Com certeza. Tem mais alguém participando? Então vamos finalizar já por causa do horário. Teríamos mais coisas aqui, mais argumentos para debater, mas acredito que já abordamos aqui os temas preteridos nesse debate hoje, né? Inclusive você pode mandar temas para próximos debates. Toda segunda-feira às 8 da noite tem Cajado da Muleira.
Lembrando que esse tema, né, foi indicado, né? Esse tema aí já foi a gente atendendo uma sugestão de tema. Então, se essa pessoa aí tem uma dúvida sobre algum assunto, e às vezes esse assunto ela não vê sendo abordado no púlpito, né, da congregação dela, ela pode solicitar esse tema aí, a gente vai abordar. E pode mandar, que aqui é cajado na muleira, aqui não tem dó não, aqui tem alguém participando, tem para a gente poder finalizar? A Priscila Solini, de São Paulo, ela falou que adorou, disse que era uma dúvida que ela tinha. Espero que tenha esclarecido, né, Priscila? De São Paulo, Deus abençoe grandemente, saudade de São Paulo. Qualquer dia aparece por aí, qualquer dia desse, é só Deus dar a condição aqui e a gente aparece por aí em São Paulo também. Isso é a bênção. A Paty Salles também falou que tirou muitas dúvidas, as dúvidas dela. E tem um comentário do Wellington Nascimento. Ele diz que, na minha opinião, o lugar de cristão de verdade é na igreja. E andar com pessoas que vivam a mesma fé, independente de igreja. Tá correto, Wellington, né? Aquela questão das más conversações aqui, com os bons costumes, né? Se você andar com as pessoas que estão na mesma fé, automaticamente a caminhada vai ser excelente, né? Vai ser excelente. Obrigado aí pela sua participação, viu, amigo Wellington? Deus abençoe sempre a sua vida. O pastor quer ler aqui um texto para a gente finalizar, né? Pode ler, pastor. Então, isso aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Eu vou ler esse texto, antes de ler o texto, quero pôr minha colocação, creio que depois o bispo vai estar encerrando. Aqui a gente hoje falou desse tema, a respeito das músicas, não é que a gente, eu mesmo, creio que nenhum aqui dos senhores também ouça as músicas singular, né? Mas é apenas para tirar dúvida de muitas pessoas, como a gente mostrou na Bíblia, que não tem aqui algum versículo que repreende, que para a pessoa de ouvir, né? Mas como a gente colocou, tudo é lícito, mas em tudo convém, né? Eu mesmo não ouço, creio que também os senhores não ouçam também as músicas secular, como também a Bíblia fala que não é pecado. A gente só deu uma colocação aqui para tirar dúvida de pessoas que enviou aqui esse tema, não é verdade? Pessoas que pediram para a gente falar desse tema hoje. Então, eu quero pôr aqui a minha colocação que eu não ouço, eu ouço, graças a Deus, os louvores que louvam e exaltam o nome do Senhor. E assim também aconselho você que nos acompanha, seja pela rádio, pelo Facebook, fazer isso. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Vou ler bem rápido para a gente encerrar aqui o programa. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Aí falou, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí a palavra fala, por esta razão, ou seja, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora o versículo 19 diz assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Aí fala, com hinos e cânticos espirituais. Então eu queria colocar esse versículo 19 de Efésios capítulo 5. Você pode ver aí que a palavra diz, como os dias são maus, então, para a gente não ser um nécio, mas prudente, e viver dessa maneira que a palavra aqui instrui, né, nos ensina, e viver falando, aqui como diz entre nós com salmos, né, entoando e louvando de coração ao Senhor, mas dizendo com hinos e cânticos espirituais. Então, eu queria deixar aqui esse versículo nessa noite, e como o Senhor já vai encerrar aqui o programa, eu queria aqui agradecer a oportunidade, mais uma vez estar participando, e creio que na luz da palavra de Deus a gente conseguiu esclarecer a respeito desse tema aqui para muitos que nos acompanharam, que ainda vão nos acompanhar, pessoas que certamente compartilharam, pessoas que ainda vão compartilhar esse vídeo pelo Facebook. Então, é isso. Então, gostaríamos de agradecer a sua participação, né? E eu gostei muito desse versículo lido pelo pastor Jodeilson, até porque é uma coisa que até Martinho Lutero falava. Ele falava que na verdade as pessoas aprenderam mais sobre a pregação dele com os hinos que ele compôs do que com a pregação dele, que ele compôs vários hinos,
né? Você pode até procurar aí no YouTube Castelo Forte, né? Tem músicas que ele compôs para ensinar mais facilmente as doutrinas que ele estava pregando. Então é importante que a pessoa, ela não que seja proibido, como nós chegamos à conclusão aqui, de que o cristão, ele pode sim ouvir, desde que ele analise a letra, né, desde que ele veja o contexto da canção, mas para a edificação espiritual é interessante que a pessoa ela ouça hinos que venham fortalecer o espírito dela também, né? Agradeço a sua participação, em nome do Senhor Jesus. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui. Falei igual o Galvão Bueno, meus amigos. Agradeço a sua participação. Foi muito proveitoso aqui esse debate de hoje, à luz da Bíblia, né? Está aberto aí também os comentários, pós-vídeo. Se você quiser deixar sua pergunta, sua participação, na medida do possível nós vamos respondendo também, né? E tem outros vídeos que você pode assistir, outros debates. Então lá no site da CC Minas, ccminas.org.br, ccminas.org.br, tem todos os debates que nós realizamos até hoje e os que virão também, né? Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão pela rádio Cristã Minas, e eu tenho certeza que Deus abençoou grandemente a nossa vida. Quer deixar mais alguma observação de alguém aí que participou, que deixou alguma mensagem, algum recado? Então vamos encerrar. Senhor Deus Todo-Poderoso e amado Pai, agradecemos pela oportunidade desta noite, deste debate. Sabemos que pessoas foram edificadas e foram abençoadas com esse debate de hoje, dúvidas foram sanadas, fardos pesados foram tirados das costas de muitas pessoas que estavam ali, meu Pai, debaixo de um jugo, Senhor, religioso, que estava destruindo a alma dela. E hoje essa pessoa se sentiu livre e se sentiu em paz. Que todas essas pessoas sejam abençoadas, tenham alegria no coração, tenham paz e tenham muitas vitórias. Uma semana de muita paz, de salvação, de prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Para que todos possam aprender um pouco mais da palavra de Deus sobre músicas, danças e ambientes seculares. Deus abençoe a todos, um forte abraço, que a paz, o amor, a graça e a misericórdia do nosso Deus esteja com você e com a sua família. Deus abençoe. Lembre-se que esse lugar é seu. Deus abençoe.